Em uma manhã ensolarada de primavera, quando o aroma de jasmim perfumava os jardins meticulosamente cuidados, Helena Santana atravessou os portões dourados da mansão mais imponente da cidade. Seus cabelos escuros balançavam levemente na brisa matinal, mas seu olhar determinado permanecia fixo no imponente casarão de mármore à sua frente. Carregava apenas uma pequena mala de couro gasto e um segredo que poderia destruir a reputação de uma das famílias mais poderosas do país. Aos 28 anos, Helena possuía uma personalidade marcada por traços distintivos que a tornavam única. Uma determinação férrea herdada de sua família trabalhadora, um orgulho que frequentemente a impedia de demonstrar vulnerabilidade e uma inteligência aguçada que a transformara numa observadora meticulosa de cada detalhe ao seu redor. Sua caminhada firme em direção à entrada principal revelava a confiança de quem havia planejado cada passo da jornada que estava prestes a iniciar. O contraste entre a beleza dos jardins e a amargura que carregava no coração há anos era evidente em cada movimento calculado. As rosas brancas que adornavam o caminho de pedras pareciam sussurrar segredos do passado, enquanto a fonte de mármore no centro do pátio ecoava como um lamento ancestral. Helena respirou profundamente, permitindo que o perfume das flores invadisse seus pulmões, mas sem conseguir apagar a memória dolorosa que a trouxera até ali. Seu conflito interno mais profundo residia na tensão constante entre a sede de justiça que a consumia e sua natureza genuinamente bondosa, que lutava diariamente contra o desejo ardente de vingança. Durante anos, ela havia sonhado com este momento, imaginando como seria pisar no território daqueles que destruíram sua família. Agora, enfrentando a realidade imponente da mansão, sentia o peso da responsabilidade que carregava nos ombros. O porteiro, um homem de meia-idade com um uniforme impecável, aproximou-se respeitosamente. "A senhorita deve ser Helena Santana, nossa nova funcionária", disse com um sorriso protocolar. "A dona Antônia está esperando no hall principal para as orientações." Helena assentiu educadamente, seguindo-o através dos corredores de mármore que ecoavam seus passos como tambores anunciando uma batalha silenciosa. Ao cruzar o hall de entrada, seus olhos percorreram rapidamente os detalhes luxuosos. Lustres de cristal que refletiam a luz matinal, quadros ancestrais que pareciam observá-la com desconfiança e escadarias curvas que levavam aos andares superiores onde residiam seus alvos. Cada elemento daquela decoração opulenta representava o dinheiro roubado de seu avô, transformado em símbolos de status e poder. A primeira impressão da casa confirmava suas suspeitas sobre a extensão da riqueza acumulada pela família Montenegro. Durante suas pesquisas preliminares, Helena descobrira que a fortuna havia crescido exponencialmente nas últimas décadas, coincidindo precisamente com a ruína financeira de seu avô. A ironia cruel do destino a colocava agora como empregada doméstica na casa construída com o suor e os sonhos roubados de sua família. Enquanto aguardava no hall suntuoso, Helena relembrou as palavras de sua avó em seu leito de morte. "Um dia, minha filha, a justiça será feita. Sua inteligência e determinação restaurarão nossa honra." Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra sagrado, fortalecendo sua resolução a cada momento de dúvida. Durante 8 meses intensos, sua vida se transformaria completamente dentro daquelas paredes de mármore, onde cada dia seria uma oportunidade de descobrir a verdade e planejar sua vingança. O som de passos firmes no mármore anunciou a chegada de Dona Antônia, a governanta-chefe que supervisionaria seu trabalho. Helena endireitou os ombros, ajustou a postura e preparou-se para representar o papel de empregada dedicada e discreta, enquanto seus olhos já começavam a catalogar mentalmente cada detalhe que poderia ser útil em sua missão secreta de justiça. Dona Antônia Ferreira surgiu no hall como uma sentinela imponente, seus 60 anos bem vividos evidentes na postura ereta e no olhar penetrante que parecia decifrar almas. Vestida com um conjunto azul marinho impecável e cabelos grisalhos presos num coque perfeito, ela emanava uma autoridade que havia sido construída através de 3 décadas de serviço leal à família Montenegro. Seus olhos de águia
percorreram Helena da cabeça aos pés, numa avaliação silenciosa que durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. "Seja bem-vinda à Casa Montenegro", disse com voz firme e controlada. "Espero que compreenda a importância da discrição e lealdade absoluta nesta residência. Aqui, cada palavra, cada gesto e cada olhar devem refletir o respeito pela família que nos emprega." Helena assentiu respeitosamente, mas percebeu imediatamente que Dona Antônia suspeitava de algo. A experiência havia ensinado a governanta a detectar funcionários que escondiam segundas intenções. O primeiro obstáculo em sua missão tornara-se evidente. Conquistar a confiança dessa mulher seria fundamental para ter acesso aos ambientes privados da casa. "Compreendo perfeitamente, Dona Antônia", respondeu Helena com sinceridade calculada. "Minha família sempre valorizou a honestidade e o trabalho bem feito. Estou aqui para servir com dedicação." A governanta estudou-lhe o rosto por mais alguns instantes antes de iniciar o tour pelas dependências. Durante a apresentação da casa, Helena descobriu seu segundo grande desafio: um sistema de segurança sofisticado com câmeras em cada corredor principal. As lentes discretas, mas omnipresentes, monitoravam cada movimento dos funcionários, registrando horários de entrada e saída de todos os cômodos. Dona Antônia explicou o sistema com naturalidade, mas Helena percebeu o recado subliminar. Qualquer comportamento suspeito seria imediatamente detectado. "Sua função principal será a limpeza do escritório do Sr. Montenegro e da biblioteca familiar", informou a governanta enquanto subiam a escadaria principal. "São ambientes que requerem cuidado especial com documentos e objetos de valor inestimável. Espero que possua experiência com materiais delicados." Helena confirmou sua experiência anterior em limpeza de escritórios, omitindo convenientemente que havia trabalhado numa empresa de contabilidade onde aprendera a identificar irregularidades financeiras. O escritório de Augusto Montenegro impressionava pela opulência. Paredes revestidas de madeira nobre, estantes repletas de livros encadernados em couro e uma mesa de mogno que dominava o ambiente. Atrás da cadeira presidencial, um retrato do patriarca jovem observava solenemente, seus olhos penetrantes parecendo seguir Helena enquanto ela absorvia cada detalhe. O cofre embutido na parede, parcialmente oculto por uma pintura valiosa, não passou despercebido a seus olhos treinados. "O Sr. Montenegro trabalha aqui todas as manhãs das 7 às 10, explicou Dona Antônia. "Sua limpeza deve ser realizada após esse horário, quando ele se dirige à empresa. Nenhum documento deve ser removido ou alterado de posição. Qualquer irregularidade será imediatamente comunicada à família." Helena assentiu gravemente, compreendendo que havia sido claramente advertida sobre as consequências de qualquer deslize. Durante o almoço no refeitório dos funcionários, Helena observou discretamente a dinâmica da casa. Além de Dona Antônia, trabalhavam ali 2 camareiras, um jardineiro, um motorista e uma cozinheira. Todos pareciam genuinamente leais à família, criando um ambiente onde qualquer comportamento anômalo seria rapidamente notado e reportado. A atmosfera de vigilância mútua tornava sua missão significativamente mais complexa do que havia imaginado. A biblioteca familiar revelou-se um tesouro de informações. Álbuns de fotografias antigas, documentos genealógicos e registros históricos da família. Helena fingiu concentrar-se na limpeza das estantes, enquanto seus olhos catalogavam mentalmente a organização dos arquivos. Uma seção específica, protegida por uma vitrine com fechadura, continha documentos que pareciam particularmente importantes, incluindo contratos antigos e correspondências comerciais. Ao final do primeiro dia, Helena recolheu-se a seu pequeno quarto no sótão da mansão, refletindo sobre os desafios descobertos. Dona Antônia representava um obstáculo formidável, combinando experiência, intuição e lealdade inabalável. O sistema de segurança exigiria criatividade para ser contornado, mas sua determinação permanecia intacta, fortalecida pela lembrança de seu avô e pela promessa de justiça que havia feito à sua família. Naquela primeira noite, enquanto o vento sussurrava entre as árvores centenárias do jardim,
Helena planejou mentalmente seus próximos movimentos, sabendo que cada passo deveria ser calculado com precisão milimétrica para evitar a descoberta prematura de suas verdadeiras intenções. Na terceira semana de trabalho, Helena havia estabelecido uma rotina que lhe permitia explorar discretamente os arquivos da biblioteca sem despertar suspeitas. Dona Antônia continuava vigilante, mas a pontualidade e dedicação da nova empregada começavam a suavizar sua desconfiança inicial. Durante a limpeza meticulosa das estantes empoeiradas, Helena descobriu uma coleção de álbuns fotográficos que revelaria o primeiro de muitos segredos enterrados no passado da família Montenegro. Entre as páginas amareladas de um álbum particularmente antigo, uma fotografia em sépia capturou sua atenção como um raio em meio à tempestade. Ali, sorrindo sob o sol dourado de verões passados, estavam seu avô José Santana e um jovem Augusto Montenegro, braços entrelaçados em gesto de amizade fraternal. A descoberta atingiu Helena como um soco no estômago, abalando suas convicções sobre a natureza puramente maligna de seu adversário. Eram grandes amigos, murmurou uma voz suave atrás dela. Helena sobressaltou-se, virando-se para encontrar um homem jovem de aproximadamente 32 anos, com olhos gentis e um sorriso que irradiava bondade genuína. Seus cabelos castanhos ligeiramente desalinhados e roupas casuais contrastavam com a formalidade que dominava a mansão. Desculpe assustá-la. Sou Rafael Montenegro, o filho mais novo da família. A presença inesperada de Rafael no ambiente onde ela examinava fotografias comprometedoras criou um momento de tensão palpável. Helena rapidamente recompôs-se, fechando o álbum com naturalidade fingida. Peço desculpas, senhor. Estava apenas limpando as estantes e a fotografia chamou minha atenção pela beleza da composição. Seus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez desde sua chegada, Helena sentiu-se verdadeiramente vista como pessoa, não apenas como funcionária. Por favor, pode me chamar apenas de Rafael, disse ele, aproximando-se da estante com curiosidade genuína. E não precisa se desculpar. Adoro ver essas fotografias antigas. Elas contam histórias que às vezes preferimos esquecer. Havia uma melancolia em sua voz que intrigou Helena, como se ele carregasse o peso de segredos familiares que não havia escolhido herdar. Posso perguntar seu nome? Dona Antônia mencionou que tínhamos uma nova funcionária. Helena Santana, respondeu ela, observando atentamente sua reação ao sobrenome que poderia despertar memórias perigosas. No entanto, Rafael apenas sorriu calorosamente, sem demonstrar qualquer reconhecimento. É um prazer conhecê-la, Helena. Espero que esteja se sentindo bem-vinda em nossa casa. A sinceridade em sua voz contrastava drasticamente com a frieza formal que ela esperava encontrar em qualquer membro da família Montenegro. Durante os dias seguintes, Rafael tornou-se uma presença frequente na biblioteca durante os horários de limpeza de Helena. Como arquiteto, ele utilizava o espaço para estudar plantas antigas da propriedade e desenvolver projetos de restauração. Suas conversas casuais revelaram um homem profundamente diferente do resto da família. Questionava regularmente as decisões financeiras do pai, demonstrava preocupação genuína com questões sociais e expressava o desejo de modernizar os negócios familiares de forma ética. Às vezes me pergunto como nossos antepassados acumularam tanta riqueza, confidenciou Rafael numa tarde particularmente quente, enquanto examinava plantas arquitetônicas seculares. Meu avô sempre foi muito reservado sobre os primórdios dos negócios familiares. Papai também evita falar sobre o passado. Helena sentiu o coração acelerar, percebendo uma oportunidade de obter informações valiosas através de conversas aparentemente inocentes. Deve ter sido um homem muito habilidoso nos negócios, comentou Helena cuidadosamente, testando as águas. Rafael suspirou profundamente, revelando uma vulnerabilidade que raramente demonstrava. Talvez habilidoso demais. Tenho receio de que alguns métodos utilizados no passado não atendam aos padrões éticos que desejo implementar nos negócios familiares. Por isso prefiro focar na arquitetura, onde posso construir algo belo sem comprometer meus valores. A honestidade de Rafael criou um dilema inesperado no coração de Helena.
Como poderia executar sua vingança contra uma família cujo membro mais jovem demonstrava caráter íntegro e valores similares aos seus? A fotografia de seu avô sorrindo ao lado do patriarca jovem, combinada com a natureza genuinamente bondosa de Rafael, começava a semear dúvidas sobre a simplicidade de sua missão de justiça. Durante uma conversa particularmente reveladora na biblioteca, Rafael confessou suas crescentes dúvidas sobre o legado familiar. Às vezes acordo de madrugada pensando se estou sendo cúmplice de algo que não compreendo completamente, admitiu, olhando pela janela que dava para os jardins onde seu avô e José Santana haviam um dia caminhado como amigos. Helena, você acredita que os filhos devem pagar pelos pecados dos pais? A pergunta atingiu Helena como uma flecha certeira, forçando-a a confrontar as implicações morais de sua busca por vingança. Naquele momento, observando a sinceridade nos olhos de Rafael, ela começou a questionar se a justiça que buscava poderia ser alcançada sem destruir inocentes no processo. O mês de maio trouxe chuvas torrenciais que transformaram os jardins da mansão num espetáculo de vida renovada, mas também criaram a oportunidade perfeita para Helena explorar mais profundamente os segredos guardados no escritório de Augusto Montenegro. Durante uma manhã particularmente tempestuosa, quando o patriarca cancelou seus compromissos devido ao mau tempo, Helena aproveitou uma breve ausência de Dona Antônia para investigar mais detalhadamente os arquivos que havia apenas vislumbrado nas semanas anteriores. Escondido no fundo de uma gaveta trancada, que ela conseguiu abrir utilizando técnicas aprendidas em seus tempos de juventude rebelde, Helena descobriu uma pasta repleta de documentos que fariam sua vingança parecer pequena diante da magnitude dos crimes revelados. Os papéis documentavam meticulosamente não apenas a fraude cometida contra seu avô, mas uma série sistemática de golpes aplicados contra pequenos investidores ao longo de 3 décadas. As páginas amareladas continham nomes, datas e valores que pintavam um quadro aterrorizante de ganância institucionalizada. Famílias inteiras haviam perdido suas economias. Pequenos comerciantes foram levados à falência e viúvas idosas tiveram suas pensões roubadas através de esquemas financeiros elaborados. O nome de seu avô aparecia em meio a uma lista macabra de vítimas, apenas mais um número numa calculadora diabólica de sofrimento humano. Meu Deus, murmurou Helena, suas mãos tremendo enquanto folheava documento após documento. A escala da corrupção superava suas piores suspeitas. Não se tratava de um crime isolado contra sua família, mas de um padrão sistemático de exploração que havia enriquecido os Montenegro através da miséria alheia. Cada página revelava novas camadas de maldade, novas vítimas, novas famílias destruídas para alimentar a ganância insaciável do patriarca. O som de passos no corredor a fez guardar rapidamente os documentos, mas não antes de fotografar discretamente as páginas mais incriminadoras com o telefone celular que mantinha escondido. Dona Antônia apareceu na porta do escritório exatamente quando Helena organizava os últimos papéis de volta à gaveta, fingindo ter encontrado a pasta enquanto limpava. A governanta examinou a cena com olhos suspeitos, mas aparentemente nada parecia fora do lugar. Helena, o Sr. Rafael está procurando por você na biblioteca, informou Dona Antônia com tom neutro, mas seus olhos permaneceram alertas, observando cada reação da empregada. Ele mencionou que precisa de ajuda para organizar alguns documentos arquitetônicos antigos. Helena assentiu respeitosamente, guardando seus panos de limpeza e dirigindo-se à biblioteca com o coração ainda acelerado pela descoberta bombástica. Rafael a recebeu com seu sorriso costumeiro, mas Helena percebeu uma tensão diferente em sua postura. Sobre a mesa da biblioteca, espalhados como peças de um quebra-cabeças, estavam alguns dos documentos que ela havia fotografado secretamente na semana anterior. Suas cópias caseiras, que acreditava ter escondido com segurança, jaziam expostas sob a luz dourada da tarde, revelando que sua missão secreta havia sido descoberta. Helena, precisamos conversar, disse Rafael com voz gentil, mas determinada. Encontrei estes papéis no chão do corredor ontem à noite.
Reconheci alguns nomes e datas que me intrigaram profundamente. Os olhos de Helena percorreram os documentos expostos, calculando rapidamente suas opções. Poderia negar, inventar uma desculpa ou até mesmo fugir. Mas algo na expressão de Rafael a fez hesitar. Sei que isto pode parecer estranho, continuou Rafael, sentando-se pesadamente numa poltrona de couro. Mas em vez de denunciá-la a meu pai ou a dona Antônia, decidi investigar por conta própria. O que descobri me perturbou profundamente. Ele gesticulou em direção aos documentos. Se estes papéis são autênticos, minha família construiu sua fortuna sobre uma montanha de sofrimento alheio. A confissão vulnerável de Rafael criou um momento de silêncio carregado de possibilidades. Helena percebeu que havia chegado a uma encruzilhada crucial. Poderia continuar fingindo ou confiar naquele homem que demonstrava genuína angústia com as descobertas. Rafael, começou ela cuidadosamente, há coisas sobre minha presença aqui que você precisa saber. Meu nome é realmente Helena Santana e meu avô foi uma das vítimas de sua família. Os olhos de Rafael se arregalaram com o reconhecimento, conectando finalmente os pontos entre o sobrenome Santana e as fotografias antigas que haviam discutido. Você veio aqui para nos destruir, disse ele, não como acusação, mas como compreensão dolorosa. E, sinceramente, depois do que descobri, não posso culpá-la por isso. A resposta inesperada de Rafael abriu uma possibilidade que Helena jamais havia considerado. Em vez de um adversário, talvez tivesse encontrado um aliado improvável na própria família que buscava punir. Ajude-me a descobrir toda a verdade, pediu Rafael com sinceridade que cortou direto ao coração de Helena. Se minha família cometeu estes crimes, quero que a justiça seja feita. Mas quero fazer isso da maneira certa, garantindo que os verdadeiros culpados paguem, mas protegendo os inocentes. Naquele momento, Helena compreendeu que sua missão de vingança havia se transformado em algo muito mais complexo e talvez muito mais poderoso. A parceria secreta entre Helena e Rafael floresceu nas semanas seguintes como uma flor exótica, brotando em solo improvável. Trabalhando juntos durante as tardes na biblioteca, eles desenvolveram um sistema elaborado para investigar os arquivos familiares sem despertar suspeitas. Rafael utilizava sua posição privilegiada para acessar áreas restritas da casa, enquanto Helena empregava suas habilidades de observação para detectar padrões nos documentos financeiros que um arquiteto jamais notaria. Durante uma dessas sessões investigativas, eles fizeram uma descoberta que mudaria completamente a trajetória de suas vidas. Escondido numa pasta aparentemente destinada a plantas arquitetônicas antigas, Rafael encontrou um dossiê detalhado que revelava a extensão verdadeiramente chocante dos crimes familiares. O documento, elaborado meticulosamente ao longo dos anos, listava não apenas as vítimas diretas dos golpes financeiros, mas também funcionários públicos subornados, juízes corrompidos e políticos que receberam propinas para facilitar os esquemas fraudulentos. Helena, isto é muito pior do que imaginávamos, sussurrou Rafael, suas mãos tremendo enquanto folheava as páginas incriminadoras. Meu pai não é apenas um fraudador. Ele é o núcleo de uma rede de corrupção que se estende por toda a estrutura de poder da cidade. Os nomes listados incluíam figuras respeitadas da sociedade local, criando um panorama aterrorizante de cumplicidade institucionalizada que protegia os Montenegro há décadas. A descoberta criou um dilema ético complexo para ambos. Helena sentia-se simultaneamente justificada em sua busca por vingança e sobrecarregada pela responsabilidade de expor uma corrupção que afetava toda a comunidade. Rafael, por sua vez, enfrentava a perspectiva devastadora de destruir não apenas sua família, mas potencialmente desestabilizar as estruturas de poder que governavam sua cidade natal. Precisamos ser muito cuidadosos sobre como proceder, alertou Rafael durante uma caminhada pelos jardins numa tarde de junho. Se simplesmente levarmos estas informações às autoridades, elas poderão ser suprimidas pelos mesmos indivíduos mencionados nos documentos. A complexidade da situação exigia uma estratégia mais sofisticada
do que a vingança direta que Helena havia originalmente planejado. Enquanto desenvolviam seu plano, uma nova descoberta complicou ainda mais a situação. Durante uma investigação noturna no escritório, quando toda a família dormia, eles encontraram correspondências que revelavam a participação de Dona Antônia nos esquemas fraudulentos. A governanta, aparentemente leal, havia, durante anos, auxiliado na destruição de evidências e no silenciamento de vítimas através de intimidação e chantagem emocional. Dona Antônia sabe de tudo, murmurou Helena, lendo uma carta onde a governanta detalhava métodos para pressionar psicologicamente as famílias das vítimas a desistirem de processos judiciais. Ela não é apenas uma funcionária leal, é uma cúmplice ativa. A revelação transformou a figura materna que supervisionava a casa numa adversária potencialmente perigosa, capaz de expor a investigação secreta a qualquer momento. A tensão na mansão tornou-se quase palpável nas semanas seguintes. Helena e Rafael mantinham suas rotinas normais durante o dia, mas passavam as noites em vigília constante, temendo que suas atividades investigativas tivessem sido descobertas. A presença vigilante de Dona Antônia parecia mais ameaçadora a cada dia, seus olhos de águia acompanhando cada movimento com suspeita crescente. Durante uma conversa aparentemente casual na cozinha, Dona Antônia fez um comentário que gelou o sangue de Helena. Sabe, minha cara, funcionários que se envolvem em assuntos que não lhes dizem respeito frequentemente descobrem que esta casa pode ser muito instável para sua permanência. O tom superficialmente amigável não conseguia mascarar a ameaça subjacente, confirmando que a governanta estava ciente de que algo incomum estava acontecendo. Rafael, percebendo o crescente perigo, tomou uma decisão que surpreendeu Helena. "Preciso confrontar meu pai", declarou numa noite particularmente tensa. "Não podemos continuar esta investigação às escuras enquanto Dona Antônia nos observa. É chegada a hora de forçar uma confissão e ver onde cada pessoa da família realmente se posiciona." A proposta era arriscada, mas ambos compreendiam que o tempo para sutilezas havia se esgotado. A noite escolhida para o confronto chegou carregada de tempestade, como se o próprio clima refletisse a tensão emocional que se acumulava na mansão. Helena aguardou escondida na biblioteca enquanto Rafael se dirigia ao escritório de seu pai, carregando as evidências que haviam coletado. O futuro de sua missão de vingança, seu crescente amor por Rafael e a justiça para todas as vítimas da família Montenegro dependiam dos próximos eventos que se desenrolariam naquela noite tempestuosa. A tempestade que varreu a mansão naquela noite de julho parecia ecoar a turbulência emocional que estava prestes a explodir nas relações familiares dos Montenegro. Rafael adentrou o escritório de seu pai com passos determinados, carregando uma pasta repleta das evidências que ele e Helena haviam coletado ao longo dos últimos meses. Augusto Montenegro, um homem de 65 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante, ergueu os olhos dos documentos que examinava, percebendo imediatamente a seriedade incomum na expressão de seu filho. "Pai, precisamos conversar sobre o legado de nossa família", declarou Rafael, depositando a pasta sobre a mesa de mogno, com um som que ecoou como um martelo de juiz. "Descobri coisas que não posso mais ignorar em nome da lealdade familiar." Os relâmpagos que iluminavam as janelas criavam sombras dramáticas no rosto do patriarca, revelando uma mistura de surpresa e algo que parecia quase alívio. Augusto Montenegro permaneceu em silêncio por longos momentos, seus olhos percorrendo os documentos expostos enquanto o trovão ribombava sobre a mansão. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de décadas de segredos guardados. "Quanto tempo você levou para descobrir isto?", perguntou, surpreendendo Rafael com a ausência de negação ou raiva. "E quanto tempo mais você levaria para compreender que tenho vivido no inferno por causa dessas escolhas?" A confissão inesperada abriu uma ferida emocional que Augusto havia mantido fechada por anos. Ele revelou que os crimes haviam começado como pequenas irregularidades contábeis para salvar a empresa de uma falência iminente, mas rapidamente expiraram numa corrupção sistemática que se tornou impossível de controlar. Cada crime levava a outro crime necessário para encobrir o anterior.
explicou com voz embargada. José Santana era meu melhor amigo, Rafael. Destruí minha própria alma quando o traí. Então por que nunca tentou fazer reparações? Questionou Rafael, sua voz misturando decepção e compaixão. A resposta de seu pai revelou uma complexidade moral que ele não havia antecipado. Augusto explicou que havia tentado diversas vezes confessar e restituir as vítimas, mas descobrira que muitos dos funcionários públicos e autoridades locais estavam tão comprometidos quanto ele, criando uma rede de cumplicidade mútua que tornava a confissão extremamente perigosa. Além disso, continuou Augusto, dirigindo-se à janela onde observava a chuva torrencial, descobri recentemente que não possuo mais recursos suficientes para fazer reparações adequadas. Investimentos fracassados nos últimos anos consumiram a maior parte da fortuna que acumulei através desses métodos deploráveis. A ironia cruel da situação não passou despercebida. O homem que havia destruído tantas vidas financeiramente agora enfrentava sua própria ruína econômica. Nesse momento, a porta do escritório se abriu silenciosamente, revelando a presença inesperada de Esperança Montenegro, a esposa do patriarca. Aos 60 anos, ela mantinha uma elegância serena que escondia décadas de sofrimento silencioso. Augusto, chegou a hora de contar a verdade completa, disse com voz firme, surpreendendo tanto o marido quanto o filho. Rafael merece saber por que permaneci ao seu lado todos estes anos. A entrada de Esperança na conversa revelou uma dimensão totalmente nova da situação familiar. Durante 3 décadas, ela havia conhecimento completo dos crimes do marido, mas permanecera calada não por cumplicidade, mas por uma estratégia desesperada de proteção familiar. Eu sabia que se seu pai fosse preso, vocês cresceriam carregando a vergonha e o ódio da sociedade, explicou a Rafael. Mantive nossa família unida através de subornos estratégicos e manipulação cuidadosa de evidências. Rafael descobriu que sua mãe, aparentemente frágil e submissa, havia, na verdade, orquestrado uma complexa operação de encobrimento que protegia não apenas Augusto, mas toda a estrutura corrupta que ele havia criado. Cada político subornado, cada juiz corrompido, cada funcionário público comprado foi resultado de minha intervenção, confessou Esperança. Transformei-me numa criminalista para manter nossa família fora da prisão. A revelação mais chocante veio quando Esperança admitiu que havia monitorado Helena desde o primeiro dia. Eu sabia quem ela era antes mesmo de ela pisar nesta casa, disse calmamente. Esperança Santana era o sobrenome de solteira de sua avó. Não foi coincidência que ela conseguisse este emprego. A manipulação havia se estendido muito além do que qualquer um havia imaginado, transformando a própria missão de vingança de Helena num jogo orquestrado pela matriarca da família. Onde está Helena agora? Perguntou Rafael com crescente apreensão. Esperança sorriu tristemente, dirigindo-se à porta da biblioteca, esperando para ouvir a conversa que sabia que eventualmente aconteceria. Helena, querida, pode entrar agora. É hora de todas as cartas serem colocadas na mesa. A noite de tempestade estava longe de terminar, e as revelações mais surpreendentes ainda estavam por vir. Quando Helena emergiu das sombras da biblioteca, seus olhos encontraram os de Rafael numa troca silenciosa, que confirmava que ambos haviam sido peças num jogo muito mais complexo do que haviam imaginado. A verdadeira batalha pela justiça e redenção estava apenas começando. O verão escaldante transformou os jardins da mansão Montenegro num santuário secreto onde Helena e Rafael encontravam refúgio das tensões crescentes dentro da casa. Após as revelações bombásticas da noite tempestuosa, eles precisavam de um espaço para processar as complexidades emocionais que se desenrolavam como camadas de uma cebola infinita. Sob a sombra das antigas magnólias e cercados pelo perfume embriagante das rosas brancas, eles descobriram que seus corações haviam se entrelaçado de forma irreversível, apesar das circunstâncias impossíveis que os cercavam. Durante suas caminhadas vespertinas pelos caminhos de pedra que serpenteavam entre canteiros meticulosamente cuidados, Helena lutava contra sentimentos que cresciam mais fortes a cada dia. O som hipnotizante da fonte de mármore no centro do jardim criava uma trilha sonora romântica,
para conversas que flutuavam entre confissões vulneráveis e silêncios carregados de significado. Rafael, por sua vez, descobria que a mulher que havia chegado como inimiga se tornara a pessoa mais importante de sua vida. Helena, sei que isto parece loucura, disse Rafael numa tarde particularmente quente, quando se sentaram na pérgola coberta por jasmins em flor. Mas desde que você chegou, sinto como se finalmente tivesse encontrado alguém que compreende minha luta entre amor familiar e justiça moral. Suas palavras ecoaram os sentimentos que Helena vinha reprimindo há semanas, criando um momento de conexão que transcendia as barreiras criadas pelas circunstâncias de suas famílias. O dilema emocional de Helena intensificava-se a cada encontro secreto. Como poderia amar o filho do homem que destruíra sua família? A pergunta a atormentava durante as noites insones, quando observava as estrelas através da pequena janela de seu quarto no sótão. Simultaneamente, ela percebia que Rafael representava tudo o que ela valorizava: integridade, compaixão e um compromisso genuíno com a justiça, que transcendia laços sanguíneos. Às vezes acordo pensando que isto é apenas um sonho cruel, confessou Helena durante uma de suas caminhadas matinais, quando o orvalho ainda decorava as pétalas das flores como lágrimas cristalinas. Como posso ter me apaixonado pela pessoa que deveria ser minha inimiga? Rafael parou abruptamente, virando-se para encará-la com olhos que brilhavam com uma intensidade que cortou direto ao coração dela. Talvez porque o amor verdadeiro não reconheça fronteiras artificiais criadas pelo ódio, respondeu ele, tomando gentilmente as mãos dela entre as suas. Helena, você não é apenas a mulher que amo. Você é a catalisadora que me ajudou a encontrar coragem para confrontar os demônios de minha família. O beijo que se seguiu foi inevitável como o nascer do sol, selando um amor que havia florescido em meio às circunstâncias mais improváveis. Durante os dias que se seguiram, seus encontros nos jardins tornaram-se mais frequentes e intensos. A pérgola de jasmins transformou-se em seu santuário particular, onde podiam falar livremente sobre sonhos futuros e medos profundos. Rafael compartilhava suas visões arquitetônicas para reformar não apenas a mansão, mas toda a filosofia de negócios da família, enquanto Helena revelava seus planos de criar uma fundação para ajudar vítimas de fraudes financeiras. Imagine se pudéssemos transformar a riqueza acumulada através de crimes em força para o bem, sonhava Rafael numa tarde dourada, enquanto observavam as borboletas dançarem entre as flores. Uma fundação que não apenas compensasse as vítimas passadas, mas prevenisse crimes futuros através de educação e apoio legal. Helena sentia seu coração se expandir com a possibilidade de transformar sua missão de vingança em algo construtivo e duradouro. No entanto, a realidade das observações constantes de Dona Antônia e os olhares conhecedores de Esperança Montenegro lembravam-nos constantemente de que seu amor florescera num campo minado de segredos familiares e expectativas sociais. A governanta, em particular, parecia ter detectado a mudança na dinâmica entre eles, criando uma tensão subjacente que ameaçava explodir a qualquer momento. Precisamos ser mais cuidadosos, alertou Helena durante um encontro particularmente apaixonado, sob o luar prateado que banhava os jardins. Dona Antônia tem estado especialmente vigilante, e sua mãe sabe mais do que aparenta. Rafael assentiu gravemente, compreendendo que seu amor precisaria navegar não apenas as complexidades emocionais, mas também as realidades políticas de suas famílias entrelaçadas. A chegada das festividades tradicionais de outono da cidade criou uma oportunidade inesperada para aprofundar seu relacionamento. Durante a preparação da mansão para receber importantes convidados políticos e empresariais, Helena e Rafael encontraram momentos roubados para planejar não apenas seu futuro romântico, mas também sua estratégia para expor a corrupção familiar de forma que protegesse os inocentes enquanto punia os culpados. Helena, disse Rafael numa noite particularmente estrelada, quando caminhavam pelos jardins perfumados pela brisa noturna. Independentemente do que descobrirmos sobre nossas famílias, quero que saiba que meu amor por você é a única certeza absoluta em meio a toda esta incerteza.
As palavras selaram um compromisso que transcendia vingança, família e circunstâncias, criando uma base sólida sobre a qual poderiam construir um futuro que honrasse tanto a justiça quanto o amor verdadeiro. O outono chegou à mansão Montenegro, trazendo consigo não apenas as tradicionais festividades da cidade, mas também descobertas que transformariam completamente a natureza da busca de Helena por justiça. Durante os preparativos para a grande recepção anual que a família oferecia aos dignitários locais, Helena encontrou escondida entre os pertences pessoais de Augusto Montenegro uma caixa de madeira entalhada que guardava correspondências nunca enviadas. Entre essas cartas, uma em particular mudaria o curso de sua vingança para sempre. A letra trêmula, mas ainda legível, revelou-se ser de seu próprio avô, José Santana, escrita poucos meses antes de sua morte. A descoberta atingiu Helena como um raio, suas mãos tremendo enquanto desdobrava cuidadosamente o papel amarelado pelo tempo. Meu querido amigo Augusto, começava a carta. Sei que meus dias estão contados e não posso partir desta vida, carregando o peso do ressentimento em meu coração. As palavras que se seguiram demoliram as fundações sobre as quais Helena havia construído sua missão de vingança. José Santana não apenas perdoara Augusto Montenegro pela traição financeira, mas também expressava compreensão pelas circunstâncias desesperadas que haviam levado seu antigo amigo por aquele caminho sombrio. Compreendo agora que você estava tentando salvar sua família da falência, assim como eu teria feito se estivesse em sua posição. Escrevia com uma sabedoria que transcendia o sofrimento pessoal. Helena, você precisa ver isto, chamou Rafael, que havia testemunhado o momento da descoberta. Juntos eles leram cada palavra da carta, que revelava um homem cujo coração havia encontrado paz através do perdão. José Santana escrevia sobre as noites em claro passadas, orando por força para liberar a amargura, sobre as memórias preciosas de amizade que precederam a traição, e sobre sua esperança de que um dia a reconciliação fosse possível. A revelação mais impactante vinha no final da carta, onde José Santana expressava sua preocupação com os netos que deixaria para trás. Espero que Helena encontre em seu coração a capacidade de perdoar que me custou tanto para descobrir. A vingança apenas perpetua o ciclo de sofrimento, enquanto o perdão liberta tanto a vítima quanto o agressor. As palavras ecoaram no coração de Helena como uma bênção póstuma e um desafio moral profundo. Por que ele nunca enviou esta carta? Perguntou Helena com voz embargada, dirigindo-se a Augusto, que havia aparecido silenciosamente na porta do escritório. O patriarca, visivelmente emocionado ao ver a correspondência que acreditava perdida para sempre, explicou que José havia morrido subitamente apenas dias após escrever a carta. Encontrei-a entre seus pertences quando fui ao funeral. Guardei-a todos estes anos como lembrança de um perdão que não senti merecer. A confissão de Augusto revelou a profundidade de seu arrependimento genuíno. Durante décadas, ele havia carregado não apenas a culpa pelos crimes cometidos, mas também a dor de saber que seu melhor amigo havia morrido tentando perdoá-lo. Tentei encontrar você diversas vezes ao longo dos anos, disse dirigindo-se a Helena. Queria devolver sua herança e pedir perdão, mas nunca encontrei coragem suficiente para enfrentar a filha do homem que traí. A revelação seguinte chocou ainda mais Helena. Augusto revelou que havia estado doente há meses, enfrentando problemas cardíacos que seu médico considerava graves. Talvez seja a justiça divina, disse com um sorriso triste. Meu coração literalmente não aguenta mais carregar este peso. As implicações da doença criaram uma urgência nova na situação, forçando todos a confrontar a mortalidade e a necessidade de resolução rápida. Pai, por que nunca nos contou sobre sua doença? Questionou Rafael com uma mistura de preocupação e frustração. Augusto explicou que não queria que a família tomasse decisões importantes baseadas em pena ou urgência médica. Quero que qualquer perdão ou justiça que emerja desta situação seja genuína, não motivada por simpatia por um homem moribundo. Durante as semanas que se seguiram, a carta de José Santana tornou-se um catalisador para conversas profundas sobre perdão, justiça e redenção.
Helena encontrou-se numa encruzilhada emocional, dividida entre a sede de vingança que havia alimentado por anos e o exemplo de perdão deixado por seu avô. As palavras dele ecoavam constantemente em sua mente. A vingança apenas perpetua o ciclo de sofrimento. Rafael, por sua vez, observava a transformação de Helena com admiração e preocupação. Ele percebia que a descoberta da carta havia criado uma crise existencial em sua amada, forçando-a a reconsiderar não apenas sua missão, mas toda sua identidade construída em torno da busca por justiça. Helena, você não precisa carregar o peso das expectativas de ninguém, nem mesmo as de seu avô, disse ele numa noite particularmente difícil. Seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado. A carta do perdão havia mudado tudo, mas as questões práticas permaneciam. Como fazer justiça às vítimas dos crimes de Augusto? Como restaurar a honra familiar sem destruir inocentes? E mais importante, como Helena poderia honrar tanto a memória de seu avô quanto seus próprios sentimentos de amor por Rafael? As respostas viriam, mas primeiro, ela precisaria confrontar a descoberta mais surpreendente de todas. A reviravolta final na saga de Helena chegou numa manhã dourada de novembro, quando o advogado da família Santana apareceu inesperadamente na mansão Montenegro, carregando documentos que revolucionariam todo o entendimento sobre o passado e o futuro das duas famílias entrelaçadas. Dr. Henrique Andrade, um homem distinto de 70 anos que havia sido amigo pessoal de José Santana, trazia consigo revelações que ninguém poderia ter antecipado. Senhora Helena, disse o advogado com solenidade respeitosa, venho cumprir uma promessa feita a seu avô há muitos anos. Existem documentos que ele me instruiu a entregar apenas quando você completasse 28 anos e demonstrasse maturidade suficiente para compreender as implicações do que está prestes a descobrir. Os papéis que ele retirou de sua pasta de couro revelaram-se ser certidões de propriedade e contratos empresariais, que mudaram instantaneamente a dinâmica de poder entre as famílias. A descoberta mais impressionante foi que José Santana, antecipando sua própria morte e a possível vingança de sua descendência, havia secretamente preservado e expandido seus investimentos através de uma empresa subsidiária que operava sob outro nome. Durante décadas, enquanto todos acreditavam que ele havia perdido tudo, José havia, na verdade, reconstruído discretamente sua fortuna através de investimentos inteligentes e parcerias estratégicas. Sua avó sabia disso? Perguntou Helena com voz embargada, tentando processar a magnitude da revelação. Dr. Andrade sorriu gentilmente, explicando que Maria Santana havia sido cúmplice na estratégia elaborada de seu marido. Eles decidiram que você deveria crescer com humildade e determinação, qualities que a riqueza precoce poderia ter comprometido. Seu avô queria que você descobrisse seu próprio caráter antes de herdar o dele. Os documentos revelaram que Helena era agora proprietária legítima de uma empresa de consultoria financeira que havia crescido exponencialmente nas últimas décadas, especializada precisamente em detectar e prevenir fraudes corporativas. A ironia do destino era quase poética. A neta da vítima havia herdado as ferramentas perfeitas para combater exatamente o tipo de crime que havia sido cometido contra sua família. Há mais, continuou o Dr. Andrade, retirando outro conjunto de papéis. Seu avô também adquiriu, através de manobras legais complexas, uma participação significativa nas empresas Montenegro. Tecnicamente, você é agora sócia minoritária dos negócios da família que veio destruir. A revelação deixou tanto Helena quanto Rafael em estado de choque, compreendendo que o destino havia criado uma situação onde a destruição mútua seria economicamente prejudicial para ambas as partes. Augusto Montenegro, que havia sido chamado para testemunhar a leitura dos documentos, permaneceu em silêncio por longos momentos antes de começar a rir com uma mistura de admiração e ironia. José sempre foi mais inteligente que eu, admitiu com respeito genuíno. Mesmo na derrota, ele encontrou uma maneira de garantir que sua família tivesse poder para buscar justiça através de meios legítimos em vez de vingança destrutiva. A descoberta mais surpreendente
veio quando o Dr. Andrade revelou uma carta adicional de José Santana, escrita especificamente para ser lida em conjunto com os documentos de herança. Minha querida Helena, começava a carta, se você está lendo isto, significa que chegou o momento de escolher entre perpetuar o ciclo de vingança ou transformá-lo em ciclo de justiça construtiva. José Santana havia antecipado com precisão impressionante os eventos que se desenrolaram. Sua carta descrevia cenários possíveis onde Helena poderia usar sua nova posição de poder para destruir completamente a família Montenegro, ou, alternativamente, para forçá-los a uma redenção genuína que beneficiasse todas as vítimas de seus crimes passados. O poder verdadeiro, escrevia ele, não está na capacidade de destruir inimigos, mas na habilidade de transformá-los em aliados na construção de um mundo mais justo. Rafael observava Helena com admiração crescente enquanto ela absorvia as implicações de sua herança. Você percebe o que isto significa? Disse ele suavemente. Seu avô não apenas perdoou meu pai. Ele criou um caminho para que nossas famílias se tornassem parceiras na reparação dos danos causados. A proposta era simultaneamente elegante e complexa, requerendo que todos os envolvidos escolhessem colaboração sobre confronto. Durante as horas que se seguiram, Helena, Rafael e Augusto trabalharam com o Dr. Andrade para compreender completamente as implicações legais e financeiras da herança. A empresa de Helena poderia facilmente absorver e reformular os negócios Montenegro, criando uma corporação híbrida dedicada não apenas ao lucro, mas também à reparação de injustiças passadas e prevenção de crimes futuros. Existe uma condição, revelou o Dr. Andrade finalmente. Seu avô estipulou que a herança completa só será transferida se você demonstrar que escolheu o caminho da construção sobre o da destruição. A condição final criou uma responsabilidade moral que transcendia questões financeiras, forçando Helena a definir não apenas o que faria com seu novo poder, mas quem escolheria ser como pessoa. Naquela noite, enquanto a família se reunia na biblioteca onde tantas descobertas haviam sido feitas, Helena compreendeu que sua jornada havia chegado a um ponto de transformação definitiva. A vingança que havia buscado por tanto tempo estava agora ao seu alcance. Mas também estava a possibilidade de algo muito mais poderoso: a capacidade de curar feridas que se estendiam por gerações e criar um legado de justiça que seu avô teria orgulho de ver florescer. O inverno chegou à mansão Montenegro, trazendo consigo tempestades que faziam as antigas janelas tremularem. Mas também trouxe a clareza final que Helena precisava para tomar as decisões que definiriam não apenas seu futuro, mas o legado de duas famílias entrelaçadas pelo destino. Na véspera do Natal, quando a cidade se preparava para suas celebrações tradicionais, Helena convocou uma reunião familiar que selaria o destino de todos os envolvidos na saga de vingança que havia se transformado em história de redenção. Reunidos na biblioteca, onde tantos segredos haviam sido revelados, Helena anunciou sua decisão com a serenidade de quem havia encontrado paz interior através do perdão. Escolho honrar a memória de meu avô não através da vingança, mas através da construção de algo que impedirá que outras famílias sofram como a nossa sofreu, declarou, sua voz ecoando com autoridade moral que impressionou a todos os presentes. A proposta que Helena apresentou era simultaneamente ambiciosa e prática. A fusão das empresas Santana e Montenegro numa corporação dedicada não apenas aos negócios tradicionais, mas também à criação de um fundo de reparação para todas as vítimas dos crimes passados. Transformaremos a riqueza acumulada através de crimes em força para o bem, explicou, ecoando as palavras que Rafael havia pronunciado durante seus encontros nos jardins. Augusto Montenegro, visivelmente emocionado e aliviado, ofereceu entregar completamente o controle dos negócios familiares para Helena e Rafael. Vocês representam a nova geração que pode corrigir os erros que cometi, disse com voz embargada. Aceito qualquer consequência legal que possa enfrentar, mas peço apenas que protejam os funcionários inocentes e as famílias que dependem de nossos negócios para sobreviver. Esperança Montenegro, revelando finalmente a extensão de sua participação nos esquemas de encobrimento,
também se dispôs a colaborar completamente com as autoridades. Guardei documentos e evidências durante décadas, esperando o dia em que pudessem ser usados para fazer justiça real, confessou. Agora esse dia chegou, e estou pronta para enfrentar as consequências de minhas escolhas. Dona Antônia, confrontada com as evidências de sua cumplicidade, inicialmente tentou negar qualquer envolvimento nos crimes familiares. No entanto, a pressão moral exercida pela nova dinâmica familiar e a promessa de proteção legal em troca de cooperação completa eventualmente quebrou sua resistência. Fiz o que fiz por lealdade, admitiu finalmente. Mas reconheço agora que lealdade cega pode causar tanto dano quanto malícia intencional. O plano de redenção desenvolvido por Helena incluía não apenas reparações financeiras, mas também um programa educacional para prevenir fraudes financeiras, parcerias com organizações de direitos das vítimas e um sistema de transparência corporativa que serviria como modelo para outras empresas. Queremos criar algo que meu avô teria orgulho de ver, explicou Helena. Uma empresa que gere riqueza através de meios éticos e use essa riqueza para fortalecer a comunidade. Durante os meses que se seguiram, a transformação da mansão Montenegro refletiu as mudanças nas relações familiares. Os jardins que haviam testemunhado o florescimento do amor entre Helena e Rafael tornaram-se local de reuniões comunitárias, onde vítimas de fraudes financeiras encontravam apoio e orientação legal. A biblioteca foi convertida em centro de pesquisa sobre ética empresarial, enquanto o escritório de Augusto transformou-se em sala de mediação para resolver disputas financeiras. A reação da sociedade local à transformação foi inicialmente cética, mas gradualmente evoluiu para a admiração quando os resultados práticos começaram a emergir. Famílias que haviam perdido suas economias décadas atrás receberam compensação substancial. Pequenos empresários obtiveram acesso a microcrédito ético e programas educacionais sobre literacia financeira beneficiaram milhares de pessoas na região. Rafael e Helena celebraram seu casamento numa cerimônia simples, mas profundamente significativa nos jardins da mansão, sob a pérgola de jasmins onde haviam descoberto seu amor. A presença de representantes das famílias beneficiadas pelos programas de reparação transformou a celebração numa afirmação comunitária de que ciclos de vingança podem ser quebrados através do perdão e ação construtiva. Quando cheguei aqui, disse Helena em seu discurso de casamento, carregava o peso da amargura e da sede de vingança. Hoje, carrego a leveza do perdão e a força do amor verdadeiro. Aprendi que o maior poder não está na capacidade de destruir inimigos, mas na habilidade de transformá-los em família. As palavras ecoaram sobre os jardins perfumados, simbolizando a transformação completa de sua jornada. Augusto Montenegro, enfrentando seus problemas de saúde com dignidade renovada, dedicou seus últimos anos a trabalhar ativamente na reparação dos danos causados por suas ações passadas. Sua colaboração com as autoridades resultou na prisão de vários funcionários públicos corruptos e na recuperação de milhões em recursos roubados. Finalmente encontrei redenção não através do sofrimento, mas através da ação positiva, declarou em uma de suas últimas entrevistas públicas. A história de Helena Santana e Rafael Montenegro tornou-se legendária na região, não como saga de vingança, mas como exemplo de que o amor verdadeiro e o perdão genuíno possuem poder transformador que transcende gerações. A mansão, que uma vez simbolizara opressão e corrupção, transformou-se em farol de esperança e justiça, provando que às vezes as maiores vitórias emergem não da destruição de inimigos, mas da construção de pontes sobre abismos criados pelo ódio. Anos depois, quando Helena observava seus filhos brincando nos mesmos jardins onde ela havia planejado vingança e descoberto amor, compreendeu completamente a sabedoria de seu avô. José Santana havia compreendido que a verdadeira justiça não reside na retribuição, mas na criação de um mundo onde crimes como os que ele sofreu não possam mais prosperar. Sua neta havia honrado sua memória, não perpetuando ciclos de sofrimento, mas criando ciclos de cura que se estenderiam por gerações futuras.